Olá, seja bem-vindo à atividade 5 do curso de Programação Orientada a Objetos do curso de Licenciatura em Informática da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nessa atividade, a atividade 5, será mostrado uma característica muito interessante da programação orientada a objetos, que chamamos de herança. O que é a herança? Bom, em termos técnicos, o que é feito basicamente é a extensão de uma classe já criada. Então, por exemplo, o que nós teremos? Nós podemos criar uma classe chamada de automóvel. Numa análise bem simples, a gente associa sempre automóvel a um carro. Mas automóvel é qualquer veículo que se movimente. Portanto, um ônibus pode ser considerado um automóvel, um caminhão pode ser considerado um automóvel e, obviamente, um carro normal de passeio. Então, o que será feito nessa atividade é basicamente a criação de uma classe chamada de automóvel e criaremos outras duas classes derivadas dessa, ou seja, extensões da classe automóvel, herdando algumas características básicas. Para que isso seja possível, faz-se necessário a criação de um novo projeto. Então, nós vamos criar um novo projeto. Vai ser um projeto em Java, uma aplicação em Java. Daremos a este o nome de atividade 5. E nela, o que será feito? Como de praxe, excluiremos algumas linhas de comentários, apenas com finalidade estética, e partiremos imediatamente para a criação da classe. Lembrando, isso nós fizemos na atividade 3, que foi a criação da classe caneta. Basta virmos aqui no diretório onde está armazenado a nossa aplicação, clicarmos o botão da direita e criarmos uma nova classe Java. Então, primeira informação que é nos solicitada é o nome dessa classe, então chamaremos de automóvel. Lembrem-se do nosso padrão, que sempre o nome de classe inicia-se com letra maiúscula. As informações seguintes são pro forma, a que projeto está vinculado, a que pacote está vinculado e mandamos finalizar. Da mesma forma, aparece aqui alguns comentários, podemos excluí-los. Lembre-se que vocês fazem isso se vocês acharem necessário. Criamos aqui a nossa classe automóvel. Da mesma forma que fizemos com a classe caneta, o que será feito aqui agora é a criação de alguns atributos que serão herdados pelas classes estendidas. Então, por exemplo, marca, eu posso ter como característica a ser estendida, o modelo. Então vamos colocar aqui o modelo. E também, já que trata-se de uma classe exemplo, a placa. Pronto. Está determinada a nossa classe. Como é apenas a título de exemplo de como serão aplicadas as técnicas de herança, deixaremos para um segundo momento a criação de um método. Então vejam, o que temos aqui? Nós temos uma classe chamada automóvel. Essa classe ela tem marca, modelo e placa. E agora nós vamos criar novas classes derivadas da classe automóvel. Para que isso seja possível, basta virmos novamente sobre o diretório atividade 5, selecioná-lo, clicar o botão da direita, na opção novo, classe Java. Vamos criar a classe ônibus. Lembrem-se, sabemos que é uma classe
porque estamos iniciando a sua nomenclatura pela letra maiúscula. Observe que sempre é o mesmo procedimento. Nós voltamos, a nossa nova classe está vinculada a um package, no caso um pacote chamado atividade 5, e isso vai se repetir para todos os programas. A diferença básica agora é o que? A classe chamada ônibus ganhará alguns novos atributos. No caso, extends. Extends significa extensão da classe. E, utilizando a teoria de programação orientada a objetos, significa de qual outra classe essa nova classe herda as características. Então, nesse caso, ela vai herdar as características da classe automóvel. Feito isso, neste primeiro momento, nós não faremos mais nada, a não ser voltar para a classe automóvel e criar um método. Um método mostrar. Então, faremos rigorosamente da mesma forma que fizemos o método escrever na classe caneta. Então, void mostrar sem parâmetros. Colocaremos aqui um sout tab e nele colocaremos assim: meu veículo é da marca, dois pontos, um espaço, mais a propriedade ou o atributo que representa o que está escrito. Então tá, mostrar, meu veículo é da marca e a marca como atributo. Feito isso, nós voltamos no programa principal e criamos uma variável. Uma variável que vai ser da classe ônibus. Da mesma forma, podemos chamar de ônibus, desde que inicie com letra minúscula, e criaremos um new ônibus. Faremos assim: ônibus, ponto, marca, igual a comil. Posteriormente, ônibus, ponto, mostrar. Observem que tanto marca quanto mostrar ficaram com um grifo vermelho. A IDE NetBeans e outras IDEs, elas tentam auxiliar a nossa tarefa de programação. Isso ocorreu pelo fato de que tudo que nós fizemos até agora, ou seja, a criação da atividade, a criação da classe automóvel e a criação da classe ônibus, não foi gravado. Então, se a gente vir aqui nos dois disquinhos e mandar gravar, provavelmente ele vai corrigir. E observem também, se nós deletarmos e clicarmos no ponto, agora passa a aparecer os elementos que fazem parte da classe. Então vamos colocar mostrar novamente e vamos executar esse programa. Teremos a mensagem aqui embaixo: meu veículo é da marca Comil. Observe o seguinte: se nós pegarmos a classe ônibus, a classe ônibus está vazia. As mensagens que estão sendo mostradas, elas estão vinculadas à classe automóvel. Então isso é uma característica fundamental da programação orientada a objetos. Ou seja, nós herdamos características de uma classe considerada pai. Então,
ônibus pode ser, de uma forma bem simples, considerada como filho de automóvel. A linguagem de programação utilizada, no caso Java, entende isso porque usamos a palavra reservada extends. Então, toda vez que você quiser estender uma classe, ou seja, aplicar à classe que será criada as características de uma classe superior, ou seja, uma classe considerada como pai, basta que utilizemos a palavra reservada extend e a classe que efetivamente foi criada. O resultado disso é que, mesmo sem eu ter feito nada na classe ônibus, o método mostrar foi herdado. Isso é o que a gente considera estender uma classe, ou dar à classe as características de herdar características da classe